Pois bem, agora meu guru. Marcos Coimbra, como está você? Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Prazer em te ver na casa nova. Ah, alegria grande. A gente não se larga, né, Marcos? Ainda bem. Alegria grande de notar a presença. Vamos lá. 7 horas e 5 minutos, estamos 5 minutinhos já atrasados na nossa agenda, mas tudo bem, valeu a pena. Sempre tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vamos lá. Marcos Coimbra organiza sistematicamente o que está rolando nas pesquisas em todo o país. E ele faz isso de maneira muito especial e diferenciada em relação a outros. Isso se chama agregação. Nos Estados Unidos é muito comum, sempre foi. Aqui no Brasil é novidade isso, né? São agregadores de pesquisa. A diferença é que Marcos separa as pesquisas presenciais das não presenciais, telefônicas e feitas por computador, e tem sido interessante porque mostra dois registros diferentes da realidade, ou dois registros diferentes de realidades diferentes. Vou colocar na tela, Marcos. Eu dei uma invertida em relação à série histórica desta vez, só para que as pessoas saibam desde o começo, daqui. Aqui se refere. Então, aqui desde 2021, então, a sequência que o Vox Populi organiza vem desde 2021, pesquisas do próprio Vox Populi, vocês estão vendo lá, a de maio do ano passado, e de todos os institutos que fazem pesquisa presencial. Né? Então, lá em julho do ano passado, Datafolha, CNT, MDA, Quest, tudo que saiu de pesquisa presencial está nisso que o Marcos Coimbra vai apresentar para nós. E aqui, esse universo enorme das pesquisas remotas, ou telefônicas, ou feitas por computador. Por que tem muito mais pesquisa remota telefônica? Porque é muito mais barato. Né? Essa é uma questão evidente. Né? Eu não sei, sei lá, 20% do preço de uma pesquisa, talvez até menos de uma pesquisa presencial, custam essas pesquisas, então elas estão saindo aí, às vezes até 2, 3 vezes por semana. Esse é o universo de pesquisas e ele está crescendo, né? Interessante, você pega janeiro do ano passado, tinha 3. Olha aqui agora, abril. Uma com duas, a IPESP com 2 pesquisas poder data, então, 1, 2, 3, 4, 5. A última é essa a que o Plínio fez referência agora há pouco. Modal Mais Futura saiu essa semana. É isso aí, Marcos. Vamos olhar? Vamos, eu tô aqui para tentar entender junto com você o que as pesquisas estão mostrando. Então, vamos embora, gente. Vamos olhar todos nós, todos nós, sob a batuta do Marcos Coimbra, o que está rolando nas pesquisas, primeiro, as pesquisas de primeiro turno. Pesquisa do voto estimulado presencial. Pesquisas presenciais, né, Marcos? Nessa primeira aí a gente só está computando aquela primeira folha que você mostrou, que tem as pesquisas feitas com entrevistas pessoais. Entrevistas, às vezes, no domicílio, às vezes no ponto de fluxo. Quem tem mais tradição com pesquisa de ponto de fluxo é o Datafolha. Quem faz mais pesquisa presencial era o antigo Ibope, mas que hoje está publicando pouco. A Quest faz pesquisa domiciliar, nós fazemos pesquisa domiciliar. Então, são diferentes abordagens, diferentes métodos de entrevista, mas sempre envolvendo a interação pessoal entre um ou uma entrevistadora e um ou uma entrevistada, que pode ser um modo, quer dizer, acreditamos que é um modo pelo qual você consegue vencer, ou pelo menos reduzir a barreira de inibição, de pouca disposição para falar sobre assuntos que entende menos, especialmente das pessoas mais pobres, mais humildes, com escolaridade mais baixa. Então, o que elas estão mostrando? Desde maio do ano passado, vamos lembrar, Lula voltou oficialmente ao. Lula, só para dizer, é aquela linha vermelha lá no alto, tá? Bolsonaro, a linha verde, a linha laranja são os outros, e a outra linha preta é não sei, voto nulo, não tô nem aí, tchau, né? É essa linha lá de baixo. Então vamos começar com a linha vermelha, a linha de Lula. A linha vermelha começa em maio por duas razões. Primeiro, porque foi quando Lula voltou a fazer parte do cenário de possibilidades concretas, quando o Supremo devolveu a ele algo que nunca devia ter tirado, que era o direito de disputar eleições de acordo com as regras do jogo brasileiro.
E, simultaneamente, foi quando pudemos voltar a fazer pesquisa presencial, porque ainda estávamos no período mais agudo da pandemia, e, com isso, voltamos a poder fazer as tais entrevistas diretas, a tal interação entre entrevistadores e entrevistados. Em maio do ano passado, Lula, na média das pesquisas feitas naquele mês, estava com 44%. Se a gente olhar na outra ponta, nós estamos falando das últimas pesquisas de abril, porque depois da manhã já é 1º de maio. Então, entre maio do ano passado e final de abril deste ano, ou seja, durante um ano, Lula foi de 44 para 44. Teve um pico em 49, em junho do ano passado, porque foi uma pesquisa isolada, que foi feita naquele mês, uma pesquisa muito favorável a Lula, e ele atingiu 49% nessa pesquisa. Não que ela seja excepcional, é apenas um pouco acima da média constatada nesse último ano. De lá para cá, é de uma notável estabilidade. É difícil você querer, em matéria eleitoral, algo tão estável. É uma reta. Se você fizer um ajuste aqui de mínimos quadrados, que é uma metodologia que pega uma distribuição e vê aonde que ela tende a 44%, porque ela, a rigor, é uma regra, não, nem sobe, nem desce. Tem um exemplo que se faz, né, Marco? Pegar, por exemplo, estou com algum eco, mas tudo bem. Você pega os dois resultados mais elevados e os dois resultados mais baixos e ignora, e aí você vai buscar uma média e muito provavelmente daria uma linha reta mesmo se fizesse isso também, né? O curioso desse gráfico é que ele mostra que até março, até o mês passado, Bolsonaro também era uma reta. Ele tinha começado em 23, tinha tido umas oscilaçõezinhas de 22, 23, 24, mas ajusta outra vez, faz o mesmo procedimento que você estava falando com o Bolsonaro, e até março do ano passado ia dar outra reta. Duas paralelas, separadas por cerca de 20 pontos de distância. Então, Bolsonaro sempre no mesmo patamar de 20 e no meio da casa dos 20, 24, 25, 26, sempre nessa faixa. Melhorou para o lado dele, mas não por causa dele. Melhorou porque em abril o seu Sérgio Moro... Opa! Marcos Coimbra caiu. Espera lá. Enquanto o Marcos Coimbra volta, eu vou aproveitar e ler aqui o superchat da Sônia Regina Angarten. Eleição será entre o bem e o mal. Não dá para vacilar. Lula 13, vitorioso no primeiro turno. E saudar a Sandra Nunes, que chega como nova membro aqui da Pós TV Fórum. Muito bem chegada. Vamos lá, gente. Vamos nos apropriar da Pós TV Fórum e do canal Fórum. Vamos lá. Voltou. Está falando que Bolsonaro, então, ele tem essa curva. Veja aqui a última, né? De maio de 22 para abril de 22, quando ele salta de 25 para 30. De março para abril. Olhos dele, né? De março para abril, desculpa. Ele salta de março 25 para abril em 30, não por causa dos olhos dele, né? Marcos? Opa, congelou. Ah, tá aí, o Marcos. Tá me ouvindo? Marcos? Marcos não está me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu avisá-lo. Que acho que ele precisa sair e voltar. Ao vivo é assim mesmo. Enquanto o Marcos sai e volta, eu vou pegando a fala dele. Vamos ver aqui. Oi, Marcos. Não está ouvindo. Acho melhor você sair e voltar. Deixa eu ver aqui. Mas você não está ouvindo, não adianta eu gritar, ele não vai ouvir lá em Niterói, de qualquer jeito.
A gente é doido, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, que eu já sei porque ele me contou ontem, tá? Então, essa subida do Bolsonaro aqui, ela acontece por conta da desistência do Moro. É o único fato que aconteceu relevante. Então, o Moro desistiu, e veja como é exatamente isso, porque os chamados outros, né, aquilo que se chama terceira via, é um movimento simultâneo. Bolsonaro salta de 25 para 30, e os outros, também chamando terceira via, cai de 18 para 14. Então, o Moro tinha ali 7, 8, foi boa parte deles para o Bolsonaro. É o que aconteceu. Não mexeu com Lula. Marcos Coimbra tem me dito sistematicamente, não adianta ter ilusão, quem votava em Moro jamais vai votar em Lula. Quem votava em Moro é gente de extrema direita, não vai votar em Lula. Então, vai votar em Bolsonaro ou vai cair fora do processo eleitoral. Vamos ver. Marcos, voltou? Não está ouvindo, né? Vamos esperar que ele volte. Então é isso, esse é o cenário. Lula tá lá. Olha, interessante a soma, né? 44 Lula, 33 e 14. Um empate entre Lula e o resto. Essa é a situação. Então, Lula ganha no primeiro turno? Pode ser, mas não é certo e não é da tradição política brasileira. O próprio Lula tem dito, ele nunca ganhou uma eleição no primeiro turno. Veja, nem quando ele estava no auge da popularidade dele. Então, estamos ali, estamos no limite. Qual pode ser a condicionante de uma eventual vitória de Lula no primeiro turno? É o esvaziamento da candidatura Ciro. Na medida em que ele se aproxime, que os eleitores de Ciro concluírem que não vai dar mesmo para ele, é o que está acontecendo com Dória, com Simone Tebet, tudo. As pessoas olhem e falam, não tem a menor chance. Então, tem uma possibilidade de esvaziar Ciro. Se isso acontecer, Lula pode ter os pontos a mais para levar no primeiro turno. Voto estimulado presencial médio do primeiro turno. Então, vamos lá. Opa. Zé Prudente, chega aqui. Deixa eu ver com o Marcos aqui. Oi, Marcos. Não, de fato, não está aqui. Vamos ver se ele volta. Ah, pronto, mensagem no Marcos. Meu computador travou, estou reiniciando. Enquanto isso, vou contando aqui da pesquisa para vocês. Então, Zé Prudente Filho, nosso profeta. Vamos ver o que ele diz aqui. Marcos e Mauro. As minhas previsões se concretizam. O Ciro será o último desistido. E o Lula, além de também está ONU hoje. Beijo para você, Zé Prudente. É isso aí. Então, vamos olhar aqui a próxima tela. Voto estimulado presencial médio do primeiro turno. Pera lá, deixa eu ver o que tem essa tela de diferente. Marcos, volta, pelo amor de Deus. Essa tela é igual à anterior, tá certo? E esse slide 6. Ah, perfeito. Os votos válidos, claro. Samanta, tá ali em cima indicado. Votos válidos. Nas anteriores, vocês vejam que tem a linha preta. A linha preta aqui embaixo é a linha do não sei, voto nulo, voto em branco. Então, na medida em que se tira, ficam só os votos válidos. E aí nós vamos chegar a essa questão de possibilidade de vitória no primeiro turno. Com apenas os votos válidos, Lula tem exatamente 50%. A soma de Bolsonaro com o resto, 50%. Está pau a pau para Lula vencer a eleição no primeiro turno. Ele vai vencer? Não dá para dizer. É o que me explicou o Marcos Coimbra ontem. Mas a chance está maior por conta da desistência do Moro e do fato do Bolsonaro não ter capturado todos os votos de Moro. Então, vamos ver. Ciristas, pressão no Ciro, para a gente encerrar isso no primeiro turno. Voto estimulado remoto. Então, estamos falando agora, muda a chave. Agora é pesquisa telefônica. Agora é pesquisa feita por computador. Esse tipo de pesquisa não é pesquisa presencial. E o que o Marcos nos adverte é que este tipo de pesquisa não capta a opinião dos mais pobres. Não capta a opinião dos mais pobres. Então, é importante ver o desenho diferente nessas pesquisas. Como Lula
que está estável lá nos 44, desde maio passado, 44, 45, como ele tem uma curva de subida. Então, nesse segmento que exclui os mais pobres, Lula tem subido consistentemente até chegar agora a esse patamar de 42. Opa, vamos ver, Marcos está voltando. Ah, voltou, tudo bem? Tudo bem, desculpe aí. Nada acontece, travou. Já cheguei aqui, ó, voto simulado remoto médio. Pronto, o assunto já está praticamente resolvido. Nada, deixa eu só voltar aqui, Marcos, que eu queria ouvir teu comentário. O voto estimulado presidencial médio só dos votos válidos. Um empate raro, né? Lula tem 50% e se somar Bolsonaro e o resto, 50%, né? Meio a meio o eleitorado. Mas que vem se mantendo já tem algum tempo. Quer dizer, nós estamos vendo que, sei lá, desde o ano passado, há uma tendência que a eleição possa se resolver no primeiro turno, está no limite, 50% não tem folga. É claro que tem uma margem de erro que pode ser para cima, mas também pode ser para baixo. E é por isso que é incerto garantir hoje, nas condições que temos hoje de pesquisa, garantir que a eleição se resolve no primeiro turno. A chance existe, pode-se até dizer que é grande, porque existe uma, digamos, forte tendência a Lula não cair, apesar de tudo que governo, políticos do Centrão, garimpeiros, madeireiros, invasor de terra indígena, essa turma toda que se expressa através do Bolsonaro, apesar de tudo que eles fazem, de ameaças na ponta, apesar desse discurso de instabilidade, vamos virar a mesa, sei lá o quê, apesar disso tudo, Lula não cai. E é verdade que, por enquanto, no cenário de primeiro turno, ele não sobe. Mas quando a gente vai ver daqui a pouco, que quando você simplifica para o entrevistado e fala de segundo turno, aí você vê que Lula passa de 50%. Nós não estamos discutindo a vitória, nós estamos discutindo se ela acontece no primeiro ou no segundo turno. Essa é a discussão hoje que a pesquisa suscita. Não tem cenário nenhum de Bolsonaro ganhando essa eleição na democracia. Agora tem um aspecto interessante que assim, a fonte praticamente secou, né? Porque com ouro fora, já foi os votos para o Bolsonaro. Com Simone Tebet, Dória, Janones, tudo ali, 1%, 2%, não tem muito de onde Lula ou Bolsonaro possam pescar. Sobrou apenas o pocinho ali do senhor Ciro Gomes, né? Ao redor de 8, 9, 7, depende daí da pesquisa. Então, ali é o que sobrou para, eventualmente, Lula e Bolsonaro pescarem no primeiro turno, mas é claro que a pesca ali é muito mais favorável para Lula. Isso pode ser um elemento que impulsione Lula na reta final, né? Que é o que a gente vê nos cenários de segundo turno hoje. São cenários em que a grande maioria do eleitorado progressista, que resta na intenção de voto do Ciro, porque ele também está pegando um voto de direita com essa oposição irracional que ele faz a Lula neste contexto concreto que nós estamos vivendo, que ele gosta ou não gosta de Lula, é uma coisa pessoal. O comportamento político dele neste momento é que pode ser e deve ser questionado, até por quem o admira, o respeita e pede a ele que tenha um comportamento coerente com a necessidade da sociedade brasileira, e depois ele vai acertar com o Lula as diferenças dele. É isso aí, vamos embora. Agora o voto estimulado remoto para o primeiro turno, ou seja, não presencial, né, Marcos? Aqui nós vemos que faz sentido a opção brasileira pela pesquisa presencial, porque a pesquisa remota dá um resultado diferente. E dá um resultado
que expressa o tipo de público que essa metodologia, esse sistema de pesquisa consegue atingir. Um dos mais frequentes naquela lista que você mostrou lá, que é a pesquisa chamada Poder Data, confessa com toda, digamos assim, sinceridade, que faz mais de 100 mil tentativas para conseguir 2.000 entrevistas. É algo que a técnica de pesquisa mais consolidada no mundo inteiro desrecomenda, porque se você tem que ir atrás de uma pessoa, atrás de um grupo de pessoas descartando tantas, qual que é a sua confiança na representatividade final da amostra que você conseguiu? São pessoas que você só conseguiu. As pessoas, depois de caçá-las pelo país afora, você conseguiu 2.000 pessoas, mas elas são típicas? Não, as típicas são as 98 mil que você tentou e não conseguiu que desse a entrevista por telefone. Então, essa que é E aqui nós vemos a diferença. Enquanto que Lula mantém nas pesquisas presenciais uma condição até de vitória no primeiro turno, nas pesquisas remotas, e isso é uma coisa que precisamos discutir, porque que nesses últimos 2 meses houve uma clara tendência de crescimento do Bolsonaro nessa faixa da população, antes mesmo da saída do Moro. A gente vê aqui que em fevereiro ele já foi para de 28, março 30 e depois 33. Então foi antes do Moro desistir que houve esse começo de melhora da performance do Bolsonaro. Não que afetasse o Lula, que está lá muito benzinho, 42, 42, 41, 42, ele está completamente estável, mas o Bolsonaro é que nas pesquisas remotas começou a melhorar antes mesmo da saída do Moro. E essa é uma pergunta que nós temos que fazer, por que esse tipo de eleitor uma parte voltou a pensar em Bolsonaro. Não é suficiente para mudar o favoritismo, mas é alguma coisa que precisa ser entendida, porque, afinal de contas, contraria o que as pesquisas mais, entre aspas, confiáveis, porque pegam melhor o conjunto da população, porque que nas outras pesquisas não houve essa pequena melhora do Bolsonaro de fevereiro, na verdade, de janeiro para cá. De 20... Aqui, ó, deixa eu mostrar, então, as outras. Ó, tá aqui, ó. Ele só melhora mesmo quando o Moro sai na pesquisa presencial, né, Marcos? Aqui, exatamente. Se a gente olhar... O resto, tudo igual. Se a gente olhar janeiro, fevereiro e março, 29, 29, 29. No conjunto das pesquisas presenciais feitas por institutos diferentes, com tradições diferentes. Uns têm 40 anos na estrada, uns têm 1 ano, mas o fato é que todas, na média, estavam dando Bolsonaro cravado em 29. Enquanto isso, nas pesquisas remotas, ele vinha melhorando. 27, 28, 30, 33. E esse de 30 para 33 já é o efeito Moro pulando fora. Mas antes ele já vinha melhorando nesse tipo de pesquisa. Agora, é notável a curva dos outros, ou como eles gostam de falar, chamada terceira via. Ó, a terceira via, ela também tem uma certa... Ela cai aqui em junho de 2021, mas mantém uma certa estabilidade e vai cair aqui na pesquisa presencial, na saída do Moro. Na pesquisa remota, a queda começa antes, me parece, né, Marcos? Não, é mais ou menos igual, mas se você olhar por exemplo, em janeiro era 21, depois fevereiro 22, março 21, também estava bem ajustadinho. Os dois tipos de pesquisa mostram o mesmo tamanho até do efeito Moro fora para o Bolsonaro. 5 pontos, de 21 para 16 aqui nas remotas, também 5 pontos lá nas presenciais. Então, a discrepância aqui é essa melhora do Bolsonaro, mas
na verdade, muito na margem de vamos considerar que aqui existe vamos dizer assim, um pequeno ponto de interrogação a respeito de que fatores poderiam ter explicado uma ligeiríssima melhora do Bolsonaro do início do ano para cá. Agora, acho que a conclusão política disso que a gente está falando aqui é que, independente do tipo de pesquisa, o que nós estamos vendo é que o Bolsonaro e o bolsonarismo e a turma que gosta dele, os políticos que apoiam ele, os empresários, sei lá, está ficando sem instrumentos. Porque se a gente olhar o que eles puseram na rua de janeiro para cá, em termos de discurso, em termos de dinheiro, em termos de movimentação, em termos de sei lá quantas vezes que esse bestalhão fez motociata, saiu juntando admiradores país afora. Sabe qual que foi o efeito disso? Mínimo. Se considerar Auxílio Brasil, Auxílio Gás, piso de professor primário, aumento do salário mínimo, milhões de coisas que o governo vem fazendo desde janeiro, o que as pesquisas estão mostrando é que o impacto é mínimo. Nas pesquisas remotas, você vê uma pequena tendência de melhora que não existe na outra. Ou seja, nada que eles fizeram mudou o cenário de janeiro para cá. O que mudou o cenário favoravelmente para o Bolsonaro foi apenas a desistência, sei lá como é que chama isso, que aconteceu com o Sérgio Moro. Então, não foi nada que o governo fizesse. E nós estamos agora há menos de 5 meses. Semana que vem, nós já estamos no dia 2 de maio, perdão, que é exatamente 5 meses antes da eleição. A manchete do portal da Folha agora cedo é bem interessante, porque ela diz o seguinte: a campanha do Bolsonaro, e quando a gente está falando de campanha, gente, é diferente daqueles bolsonaristas do Congresso, dessa turma estridente. Quando a gente está falando de campanha de Lula e campanha de Bolsonaro, é gente que pensa, olha a pesquisa, examina e faz avaliação minimamente vinculada à realidade. Às vezes solta uma peça de propaganda, mas é gente que olha para a realidade. E o que a manchete do portal da Folha agora de manhã dizia isso? A campanha do Bolsonaro, realisticamente, vê que o efeito dessa história, por exemplo, do Daniel Silveira, do indulto, do perdão, da graça, o que quer que seja, é quase nenhum do ponto de vista da campanha eleitoral. O Bolsonaro faz marola, mas é marolinha, na verdade. E, gente, Marcos, o que o indulto ao Daniel Silveira, ou perdão, ou a graça ao Daniel Silveira, pode afetar na intenção de voto das brasileiras e brasileiros? Negativamente. É claro que há um pedacinho aí do país, na verdade não é tão pequeno, na casa de 10, 11, 12%, talvez um pouco menos, que gosta de cafajestada, gosta de truculência, gosta de discurso de vou bater, vou prender, vou arrebentar. Existe essa gente. E nós conhecemos ela de muitos anos. Não é o Bolsonaro que inventou a truculência e a cafajestada na política. Ele apenas expressa, ele é um truculento e um cafajeste e naturalmente que atrai esse tipo de gente. Para eles, mostrar-se, sei lá, igual a esse tal de Daniel Silveira é bom. Mas para o resto do eleitorado conservador, é que nós temos que perguntar que efeito que tem para uma mulher conservadora, para um homem conservador, para um homem mais maduro, que a vida inteira votou conservadoramente, que, claro, votou nos tucanos numa época, votou em liberais, foi eleitor da Frente Liberal no país afora, nas velhas épocas. Para essas pessoas, você rasgar Constituição, bater, dizer que vai bater, dizer que vai arrebentar, aproxima ou afasta? Bolsonaro está aumentando
a sua capacidade de diálogo com a sociedade ou está lhe reduzindo. A melhor hipótese para ele é não perder, porque ganhar apoio, ganhar legitimidade, ganhar autoridade moral e política é impossível, sinto muito. Na verdade, eu acho que a turma de lá sabe que é impossível atrair esse eleitor conservador, liberal, moderno ou antigo, tanto faz, mais jovem ou mais velho, mas que não gosta de votar na esquerda, não concorda com as ideias, é por isso que não gosta, não é porque acha que Lula é ladrão, pode até achar que o PT cometeu erros, mas não é por essa razão que a vida inteira essa pessoa votou conservadoramente. Então, hoje, a discussão de Bolsonaro ele precisa crescer. Para ele, os 10% de cafajeste, igual ao Daniel Silveira, não resolve nada. Para ele foi suficiente na carreira dele, até 2018, foi suficiente porque ele apenas representava esse tipo de gente no Rio de Janeiro. Se elegeu e reelegeu muitas vezes, elegeu os filhinhos mais de uma vez, também sempre falando para a mesma turma. Agora, em 18, não, vamos esquecer 18, vamos falar agora de 22. Agora, ele não faz o menor sentido ele continuar a falar para esses 10%, mas só que ele não tem discurso sequer para o eleitorado conservador de convicções liberais, anti-esquerda, não gosta do PT, sem, digamos, o ódio. Essas pessoas é que ele precisa atrair e não afastar. Essa palhaçada com esse cidadão de desafiar o Supremo e depois botar os compinchas dele para botar o cara como vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara, isso é uma verdadeira, assim, despropósito. E eu duvido que isso atraia qualquer eleitor ou eleitora conservadora com mínimo de neurônios funcionando. Antes de voltar para o seu trabalho de agregação de pesquisa, seu e do Vox Populi, claro, a Marilice Fernandes Garotti traz uma questão assim, técnica. Essa diferença não estaria relacionada à mudança de diretoria de pesquisa de algum instituto? Ela não está falando diretamente aqui, mas claro que ela está se referindo à mudança na direção do Datafolha. O Mauro Paulino deixou a direção do Datafolha depois de muitos anos. E especulou-se por aí de que isso aí significaria que o Datafolha estaria tentando fazer um ajuste contra o Lula, tal, essas coisas. Eu não sei, a Marilice talvez tenha mais informação que eu, porque o Datafolha, depois da saída do Mauro Paulino, não publicou nenhuma pesquisa. Então, nós não sabemos que efeito que teria na produção de informações do Datafolha a saída desses pesquisadores que trabalharam durante muitos anos lá. Então, vamos marcar para uma conversa mais adiante, quando sair. Fechou. Aí a gente vê se teve algum efeito. Por enquanto, não, Marisa. Nós estamos falando de pesquisas nas quais a Folha de São Paulo, o grupo, a empresa, não tem nenhuma ingerência. Perfeito. Vamos voltar, então, para o trabalho do Marcos Coimbra. Aqui a próxima tela. A média... agora, votos válidos nas pesquisas remotas. Como você vê, como a gente vê aqui, não houve uma vez sequer, desde o ano passado, em que, em pesquisa remota, considerando só os votos válidos, Lula chega a 50%. E não cai desde o início do ano, de dezembro do ano passado para cá, ele vem se mantendo, mesmo nas pesquisas remotas, com uma estabilidade muito positiva, mas aquém da margem da vitória no primeiro turno. Vice-versa. 53 a 47, né, Marcos? 53 para o resto, a 47 para o Lula.
que há uma diferença muito significativa em sociedades como a brasileira em segundo turno. Então, se você olhar as pesquisas remotas, você vai dizer que a chance de vitória, de decisão no primeiro turno é muito pequena. Ela não é muito grande, olhando as outras pesquisas, tais presenciais, mas há condições para uma vitória no primeiro turno. Aqui, a chance é muito pequena. E a diferença entre Lula e Bolsonaro está abaixo no conjunto das pesquisas, está tendendo a ficar de menos de um algarismo só. 9, 8, e não 15, como a gente vê nas pesquisas presenciais. Vamos em frente. Segundo turno. Segundo turno, voto estimulado presencial médio. Então, nas pesquisas presenciais, quando as pessoas são colocadas diante da opção de Lula e Bolsonaro, o que está acontecendo, Marcos? Aí, de novo, nós temos essa grande tendência de estabilidade. É evidente que aqui não tem... O efeito Moro é irrelevante, porque, afinal de contas, o eleitor do Moro muito dificilmente votaria em Lula, mesmo no segundo turno. Então, por falta de opção, ou por convicção, ou porque, no fundo, sempre teve lá uma quedinha para votar no Bolsonaro, esse cidadão ou cidadã que estava dizendo que ia votar no Moro, no segundo turno já estava votando no Bolsonaro. Nesse cenário, é claro que se o cenário fosse Moro e Lula, repetiria o voto no Moro, mas tirando o Moro, a segunda opção desse eleitor ao que tudo indica, era o Bolsonaro. Então, não foi afetado pela saída do Moro do páreo. E aí nós vemos que é uma vantagem muito confortável, que quando a gente olha no voto válido, sugere uma possibilidade de vitória muito... É isso aqui, né? Nós estamos falando aqui no conjunto das pesquisas presenciais, em termos de voto válido. Hoje, Lula teria 63% do voto válido contra 37% do Bolsonaro. O máximo de Lula foi 68% e o mínimo de Bolsonaro foi 32%, num momento em que o questionamento do governo era mais intenso do que agora, e nesse aspecto pode-se dizer que talvez tenha até adiantado de alguma coisa esse mega esforço que a direita brasileira vem fazendo desde janeiro para ver se melhora o cenário. É muito significativa essa votação. Vamos lembrar, a última eleição de repercussão global que teve, que a eleição brasileira tem repercussão global, que foi a francesa. Macron venceu a candidata da extrema-direita por 58-41. Nosso cenário aqui é de 63-37, uma folga bem maior do que a que Macron teve lá na França. Aqui nós temos talvez o cenário da maior vitória eleitoral da nossa história. Como eu nós já conversamos isso antes, Lula não só é favorito para ganhar a eleição este ano, mas é também o maior favorito da nossa história. Nenhum candidato a presidente da República fez isso que as pesquisas estão sugerindo que ele pode fazer. E, de novo, não é o Instituto A, B ou C, é todos. Se você considerar todos que estão fazendo pesquisa, estão mostrando isso. A grande chance de que Lula tenha não só seja vencedor, como tenha uma grande vitória no segundo turno. Pode ser no primeiro? Pode. Mas a chance maior parece ser, na verdade, tanto faz. Não acho que é tão importante assim o tal do efeito simbólico, com o resultado. Se nós tivermos um resultado como esse, praticamente 2-1, Lula com o dobro de voto do Bolsonaro, e a diferença não está muito longe nas pesquisas presenciais, não está muito longe de ser 2-1, aí nós vamos ter mais que suficiente
a tal da grande vitória que é desejável este ano. No voto de segundo turno remoto, a cara é de eleição francesa. Né? Os válidos dá 58 a 42, na França foi 58 a 41. Então, nós temos aqui o voto, as pesquisas remotas, elas estão registrando um Brasil com cara de França. Talvez as presenciais um Brasil com cara de Brasil, né, Marcos? Eu acho que essa que é a discussão, qual que é a que reflete melhor a nossa realidade social. Eu, sinceramente, acho que são as pesquisas presenciais. Fazemos pesquisa presencial no Vox há muitos anos, assim como o Datafolha, assim como o Ibope, praticamente todas as empresas que atuam há muitos anos no mercado sempre fizeram pesquisa presencial, a não ser naquele breve intervalo, durou um ano, de pesquisa só remota por conta da pandemia. Para encerrar, Marcos, vamos olhar algo que a gente não vinha fazendo e que você trouxe hoje, que é a consolidação, a agregação das pesquisas de avaliação do governo. Bem interessante isso que o Marcos traz aqui para nós nessa rodada. Avaliação do governo, a média das pesquisas presenciais. Aqui nós vemos um pouco a tal da consequência dessa maciça intervenção, na maior parte das vezes ilegal e imoral, que o governo está fazendo nos recursos públicos para viabilizar, melhorar as chances do Bolsonaro. Como todos sabemos, o dinheiro público no Brasil está há muito tempo deixando de ser público. Está sendo dinheiro gasto para ver se elege o Bolsonaro. E isso está acontecendo diretamente no gasto público e indiretamente através dessa nova repartição de responsabilidades orçamentárias, financeiras entre Congresso e Executivo. O Bolsonaro transferiu para o Centrão a administração pública. Quem manda hoje nos recursos públicos é o Centrão, e o Centrão tem todo o interesse em chupar tudo que puder do governo para eleger-se e resolver outros problemas da vida de muitos desses parlamentares, que devem estar aplicando em coisas que eles queriam comprar há muito tempo e que não tinha dinheiro para comprar, agora tem. Tem bilhões de reais indo para o Congresso, para as mãos da base do governo. Qual que é o efeito disso? Melhorou a performance do Bolsonaro no sentido de que diminuiu a proporção de pessoas que acham ruim e péssimo o governo. Então, a linha vermelha aqui no alto, gente, agora não é Lula, não. A linha vermelha é quem acha o governo Bolsonaro ruim e péssimo, que está aqui em 46 e chegou a ser 53. Embaixo, em azul, é o positivo, tá? E o laranja é o nem lá nem cá, é o regular. Então, vamos lá, linha vermelha, você falou que melhorou, reduziu a rejeição. Em dezembro, ele chegou ao pico, com 53 de ruim e péssimo, na média das pesquisas presenciais, e daí começou a cair. É a tal consequência da dinheirama e da movimentação permanente. Outro dia eu vi uma conta de quantas horas por dia que o Bolsonaro trabalha, na casa de 3 ou 4, sei lá, se não me engano. O resto do tempo todo, ele está vendo se consegue se reeleger. Então, a agenda do governo, a agenda do Congresso, o dinheiro público está em tudo para ver se melhora o Bolsonaro. Despiorou. Ele saiu de 53 em dezembro para 46 agora. É uma despiora discreta, porque nós estamos falando aqui de uma pequena melhora que não se traduziu, no entanto, numa ascensão minimamente significativa da avaliação positiva. Um candidato que está com a performance do Bolsonaro na intenção de voto
precisa não é de gente dizendo que está mais ou menos, precisa de gente dizendo que está bom. Porque, afinal de contas, reeleição é um plebiscito. Está bom ou está ruim? Se está bom, fica. Se está ruim, vai embora. O que nós estamos vendo aqui é que diminuiu o ruim e péssimo. Mas a tradução disso em melhora na avaliação positiva é muito discreta. De 24 para 27 é a melhora aí do azulzinho lá embaixo. A gente tem Bolsonaro, a avaliação positiva dele, 24 em janeiro, 24 em fevereiro, 24 em março, sobe agora para 27 em abril. O mesmo período vem do negativo, 49 em janeiro, 47, 46, 46. Cenário também difícil para Bolsonaro. E parecido, Mauro, com o que aconteceu em 2020, com o auxílio emergencial, que foi um investimento, que foi uma despesa correta, mas foi uma despesa pública da ordem de 500 bilhões de reais, e a melhora na avaliação do Bolsonaro foi muito discreta, foi de 4 pontos. Entre abril e dezembro de 2020, com aquela dinheirama toda chegando tornada acessível a dezenas de milhões de pessoas no Brasil, ele não conseguiu melhorar mais que 4 pontos. E ele está precisando, não é de 4, ele está precisando de 20 pontos para empatar com o Lula. Então, ele está muito longe de conseguir com o que ele consegue fazer, seja no plano político, seja no plano de campanha, seja no plano de ação de governo. Imoral, mas é isso que ele está fazendo. Aliás, como um pequeno parênteses aqui, você imagina como é que seria o tratamento que a nossa grande imprensa daria a um governo do PT se tivesse dizendo assim: eu vou gastar o que eu quiser para comprar minha reeleição, que é isso que o Bolsonaro fala com todas as letras e faz, porque é isso que está acontecendo no Congresso. É isso aí. Marcos Coimbra com a gente toda sexta-feira aqui com suas avaliações. Toda sexta-feira, na medida em que saiam novas pesquisas, a gente traz essa agregação, mas não vamos falar só delas, não. Na próxima sexta-feira, nós vamos conversar sobre cenário nos estados. Agora estou vendo aqui a jurista Carol Proner, já está na salinha de espera. Vamos falar de ONU, né? Vamos falar de ONU, vamos falar dessa vitória espetacular de Lula na ONU, com repercussão mundial, repercussão brasileira e mundial. Marcos, não vivo sem você, homem. Obrigado. Obrigado, Mauro. Um abraço para todo mundo. Bom dia a todos.